Você já terminou um capítulo inteiro, fechou o livro e alguns minutos depois percebeu que não lembra quase nada do que acabou de ler? A sensação é aquela de que leitura é uma atividade vaga, sem benefício algum. E aí vem a dúvida: será que o problema é falta de memória, falta de inteligência, falta de capacidade? Ou será que você está lendo do jeito errado e sem perceber? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui a gente conversa sobre leitura de um jeito simples e prático, principalmente para quem quer desenvolver o hábito de ler e transformar os livros em algo realmente proveitoso na vida. Se você está chegando agora, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like, isso ajuda muito no crescimento da nossa comunidade. E aproveita também para participar da nossa conversa, deixando o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz de ver as pessoas interagindo com o nosso conteúdo. E agora, se você já teve a sensação de ler várias páginas e depois perceber que não se lembra de quase nada, saiba que você não está sozinho. Isso acontece com muita gente que está começando a criar o hábito da leitura. E na maioria das vezes, o problema não é falta de memória e muito menos falta de capacidade. Na verdade, o que acontece é que muita gente nunca aprendeu como ler de um jeito que ajude o cérebro a guardar as informações que foram lidas. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nesse vídeo, você vai entender por que tanta gente lê e mesmo assim não consegue lembrar do que leu. E principalmente o que precisa mudar para que a leitura comece a fazer sentido de verdade na sua cabeça. Porque quando você entende o que está sendo lido, fica muito mais fácil de fazer pequenos ajustes que ajudam o cérebro a absorver e guardar muito mais informação. Então, se você quer parar de sentir que está lendo à toa e começar a guardar as informações de fato, fica comigo até o final deste vídeo, porque você vai entender exatamente onde está o problema e como começar a corrigir isso. E como eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, a maioria das pessoas não esquece o que lê por falta de memória. Esquece porque está lendo de uma forma totalmente equivocada. Ou seja, a pessoa olha para as palavras, passa os olhos pelas frases, vira as páginas, mas o cérebro praticamente não participa do processo. É como se a leitura estivesse acontecendo só nos olhos e não na cabeça daquela pessoa que está lendo. E quando isso acontece, o resultado é quase sempre o mesmo. Você termina um capítulo inteiro, fecha o livro e alguns minutos depois percebe que não consegue nem explicar a ideia principal daquele texto. E aqui entra um ponto muito importante que muita gente nunca percebeu. Quando você assiste um filme, o seu cérebro está o tempo todo tentando entender aquela história, ou seja, aquele enredo. Você quer saber o que vai acontecer, quem é o personagem, qual é o problema da trama. Ou seja, a sua mente está participando, mas quando muita gente pega um livro, ela entra num modo completamente diferente e o objetivo vira apenas chegar no final daquela página. Por que isso acontece? Ler não é apenas decodificar palavras. Ler de verdade é acompanhar um raciocínio. E agora, pensa comigo. Todo texto está tentando comunicar alguma ideia. Pode ser um argumento, uma história, uma explicação, uma reflexão. Só que se você lê sem procurar entender qual é a ideia central daquele trecho, o cérebro não encontra nada para guardar. É como tentar lembrar de uma conversa da qual você nem estava prestando atenção. E talvez agora você esteja percebendo uma coisa bastante curiosa. Não é que você tem uma memória ruim. O problema é que muitas vezes você nunca foi ensinado a interagir com o texto enquanto lê. E agora deixa eu te mostrar um exemplo bastante simples.
Imagine que você está lendo uma página inteira, mas a cada 2 ou 3 parágrafos você para por alguns segundos e se pergunta: o que o autor está querendo dizer aqui? Só essa pequena atitude pode mudar completamente o seu processo de leitura, porque nesse momento o seu cérebro é obrigado a organizar as informações. Ele precisa transformar aquele conjunto de frases em uma ideia bastante clara. E é exatamente isso que faz a informação começar a internalizar na sua cabeça. E presta atenção nesse detalhe, porque ele muda muita coisa. Lembrar o que leu não é a mesma coisa que entender o que leu. E se você quiser aprofundar esse assunto, depois que assistir a esse vídeo, assiste também esse vídeo que está sendo indicado aqui no card. Porque você não entende o que lê. Esse é o tema do vídeo anterior. E se você está gostando desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também desse outro vídeo. Ele vai aprofundar exatamente esse tema que eu acabei de mencionar. E ele vai te ajudar a ler com mais foco, compreensão e muito mais clareza. Quando você começa a tratar a leitura como um diálogo, algo muda completamente. E em vez de apenas correr pelas páginas, você começa a se fazer perguntas. O que o autor quis dizer aqui? Qual é a ideia principal desse texto? Isso se conecta com o que veio antes? Percebe? A leitura deixa de ser automática e ela passa a ser ativa. E quando isso acontece, o cérebro passa a fazer algo fundamental. Ele começa a construir significado. E o significado é exatamente aquilo que a nossa memória consegue guardar na nossa cabeça. Então, se você quer começar a lembrar o que lê, você não precisa de técnicas complicadas e nem de uma mente extraordinária. Comece simples e durante a leitura experimente fazer pequenas pausas mentais e tente explicar para você mesmo, com suas próprias palavras, o que você está entendendo. Não precisa nada de extravagância. Seja o mais simples possível. Mentaliza e isso já vai funcionar. Esse hábito simples já faz o cérebro organizar a informação e isso aumenta muito a chance de você lembrar o que leu mais tarde. E se esse tipo de conteúdo está te ajudando de alguma forma, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal, porque a proposta aqui é exatamente essa: ajudar pessoas que não têm o hábito a desenvolver uma leitura mais consciente e proveitosa. E aí, percebe a lógica? Muita gente acredita que não lembra do que lê porque tem memória fraca ou porque não é boa com livros. Mas na maioria das vezes, o que está acontecendo é muito mais simples. A leitura está acontecendo de forma automática. Ela está lendo e não está prestando atenção no conteúdo, sem que o cérebro realmente acompanhe o raciocínio do texto. E quando isso acontece, as palavras passam pelos olhos, mas não se transformam em significado. E se não existe significado claro na cabeça, não há nada que a memória consiga guardar depois. A mudança começa quando você entende que ler não é apenas percorrer as páginas. Ler é acompanhar ideias, é prestar atenção no que o texto está tentando dizer e fazer pequenas pausas para organizar todas aquelas informações mentalmente. E quando você começa a ler desse jeito, algo realmente muda. O texto deixa de ser um monte de palavras e frases soltas e passa a se tornar um raciocínio que faz sentido na sua mente. E é exatamente nesse momento que lembrar o que foi lido começa a ficar muito mais fácil. E agora eu quero saber de você. Você também já passou por aquela situação de ler várias páginas e depois perceber que não se lembra nada do que acabou de ler? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente estou curioso em saber o que está acontecendo com vocês durante esse processo de destravamento da leitura. E se você quer aprender a ler com mais atenção, entender melhor os textos e começar a lembrar muito mais do que lê, então já se inscreve aqui no canal, porque a proposta desse espaço é justamente ajudar quem não quer continuar lendo de uma forma automática e quer desenvolver uma leitura mais consciente, mais clara e muito mais proveitosa.
Se esse vídeo te ajudou, também deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar aprofundando esse tema e trazendo ajustes simples que podem realmente transformar completamente a sua forma de ler. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.